Deixa eu ver se está funcionando aqui no Facebook. A luz tá boa aí? Tá ótima, tá muito boa. Só tô vendo aqui se está tudo ok aqui no Facebook. Perfeito, já estamos online. Antes de começarmos, Anola, até para alinhar aqui, só vou falar um pouco sobre o portal, tá? Um pouquinho do como vai ser a entrevista, quanto tempo, tudo certinho, até para as pessoas se programarem. Ok. Tá bom? Bem, 19:02. Vamos lá, vamos começar. Aqui é o Adriano Vianini, sou do portal Mais Vertentes. A série de entrevistas da semana faz parte aí de uma ampla cobertura jornalística que o portal Mais Vertentes fará com os pré-candidatos e candidatas às prefeituras de São João del Rei e demais cidades da microrregião do Campo das Vertentes, como Coronel Xavier Chaves, Resende Costa, Ritápolis, Santa Cruz de Minas, São Tiago, Tiradentes e outras cidades da região. As entrevistas acontecerão sempre às segundas e quartas-feiras, às 19 horas, pontualmente, e transmitidas por live no Facebook e no YouTube do portal, parceiros e do próprio entrevistado, se assim desejar. Serão 50 minutos de entrevistas, sendo perguntas elaboradas pela redação do portal Mais Vertentes e dos internautas que estiverem participando ao vivo. Após a transmissão ao vivo, o vídeo com a palestra, com a entrevista, ficará disponível nos nossos canais, tanto no site quanto no YouTube. Por isso, dividimos as entrevistas em 3 lives distintas, sendo 2 individuais, a primeira que começa hoje com os pré-candidatos, a segunda com os candidatos, sendo que só na segunda será falado sobre, para conhecermos as reais propostas do plano de governo. Portanto, os pré-candidatos são convidados a falarem sobre o que eles ou elas desejam para a cidade e o que pretendem fazer para construir uma cidade que queremos. Quais são os desafios, o que falta, quais os projetos serão significativos em pós-pandemia do novo coronavírus. A segunda live, já com os candidatos definidos à prefeitura, já será para discutir o que ele fará e como ele fará para desenvolver a cidade que queremos, né? E a última live, que será realizada em novembro, será com a participação de todos os principais candidatos às prefeituras da região, com um debate público mediado pelo portal Mais Vertentes. Neste contexto, estamos convidando todos os pré-candidatos e candidatas, e partidos destes municípios para esta série de entrevistas. Os contatos foram obtidos pela base do TSE e cabe ao candidato ou à candidata aceitar ou não o nosso convite. O Mais Vertente é um portal jornalístico online cuja missão é orientar os cidadãos de São João del Rei e região com um jornalismo sério, independente, investigativo e que visa promover bens noticiosos de utilidade pública. Por sermos independentes, ou seja, sem vínculo algum com partidos ou poder público, temos autonomia e, claro, espírito crítico que vai muito além de só informar. Consiste também em investigar, comparar, criticar, alertar, prevenir e explicar. Porém, com a ampla cobertura jornalística que propusemos para os próximos meses, nosso objetivo será prezar por uma eleição igualitária
que haja um espaço amplo para o debate público e que o eleitor possa fazer a melhor escolha. É por acreditar que uma democracia forte é feita pela pluralidade que abrimos o espaço para a exposição de ideias dos pré-candidatos aos principais cargos executivos da microrregião do Campo das Vertentes. Por isso, nós queremos agradecer a todos os pré-candidatos e partidos que já confirmaram presença às nossas entrevistas. Também queremos agradecer ao nosso apoiador, a Associação dos Movimentos Sociais, Moradores e Amigos de São João del Rei, a Amas del Rei, e agradecer, claro, ao nosso primeiro entrevistado, o vereador Cabo Zanola. Vereador, seja muito bem-vindo, uma boa noite, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Adriano, boa noite a todos, boa noite àqueles que estão nos ouvindo, e eu tenho certeza que vai ser uma grande oportunidade, não só para os pré-candidatos, mas também para São João del Rei, porque, afinal de contas, qual é a cidade que nós queremos? Com certeza, o vereador. Vereador Robson Paiva Zanola, o Cabo Zanola, né? É vereador por São João del Rei desde o início de 2013, foi eleito pela primeira vez aos 32 anos de idade, obteve destaque ao ser o único bombeiro eleito para o cargo público em todo o estado de Minas Gerais. Antes de se tornar bombeiro em 98, Zanola já foi eletricista, garçom, ourives e locador de charrete para turistas. Já no Corpo de Bombeiros, ficou cerca de 14 anos e defendeu aí diversas reivindicações. Seu trabalho recebeu destaque, sendo homenageado no final de 2012, em Juiz de Fora, pelo 4º Batalhão de Bombeiros Militares de Minas Gerais. Cabo Zanola ficou conhecido por participar nas manhãs de segunda-feira no Jornal das 10, com o grande jornalista Geraldinho, da Rádio São João. Além de informar o trabalho desenvolvido pelos bombeiros, ele dava dicas de segurança doméstica, o amigo da dona de casa, como ficou famoso. Cabo Zanola é graduado em Direito pela instituição Presidente Tancredo de Almeida Neves, o IPTAN, desde 2007. Em 2016, foi o vereador mais votado na cidade de São João del Rei e em 2018, como deputado estadual, obteve mais de 10 mil votos. Está correto, Cabo Zanola? Alguma correção? Não, correto. Então tá bom. Bem, vamos iniciar agradecendo aí a todos que estão presentes online, tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto nas nossas redes sociais, que também está na rede social do deputado, do vereador Zanola. Amém. Vereador, vamos começar com uma pergunta um pouco já, né, a gente já vai direto ao ponto, como a gente gosta de falar. O senhor, como pré-candidato, possivelmente terá um concorrente nas eleições de 2020, o atual prefeito Nivaldo de Andrade, que já ocupou aí 3 mandatos na cidade, né? É considerado o prefeito do povo. Como fica aí a sua relação com o prefeito, tendo em vista que o vereador já foi muito próximo a ele, né? Como que o senhor vê essa possibilidade de concorrer aí com a possível candidatura do atual prefeito? Bom, em primeiro lugar, Adriano, eu quero deixar aqui registrado o meu absoluto respeito pelo prefeito Nivaldo Andrade, uma pessoa maravilhosa, né? Não há quem não goste do prefeito. Nós realmente trabalhamos juntos em grandes projetos para São João del Rei, fomos vitoriosos em grandes projetos juntos. Eu o apoiei em 2012, eu apoiei em 2016, ele me apoiou para deputado, né? Só que nós não temos uma relação de divergência, né? Na verdade, nós não temos, assim, uma relação onde ele fica submisso às minhas vontades e eu a dele também. Não há isso aí. É importante ressaltar que nós constituímos, assim, 2 perfis muito diferentes, né? Ele tem um perfil, assim, mais social, uma coisa mais assistencial, e o meu mais técnico. Então, eu vejo que, na verdade, não existe bom candidato ou ruim, um candidato ruim. O que existem, né, são candidatos com posicionamentos distintos, né, que estão em busca de objetivos, talvez, o objetivo de vontade pode ser único, mas as metodologias são diferenciadas, e é isso que eu venho trazer para essas eleições desse ano, né? Como pré-candidato, tem uma proposta muito diferente do atual prefeito, e, mais uma vez, eu tenho total respeito por ele, e vejo que, realmente, a população tem que ter uma atividade e tem que ter, assim, uma atenção muito grande para a gente poder avaliar
o que é bom, né, para a cidade, o que não é, aquilo que é bom nós temos que realmente conservar, e aquilo que não nós temos que realmente modificar, e a minha conduta vai dar sempre através de uma técnica que é a forma que eu adotei no meu mandato, nos meus 2 mandatos, desde o primeiro dia que eu estive na Câmara Municipal. Bacana, vereador. O senhor também é considerado, Zanola, um vereador bastante polêmico, né, que fala o que pensa, né, que entra bastante em divergência, inclusive com alguns colegas do Legislativo. O senhor acha isso positivo ou negativo na sua percepção? Como que é o seu como que é o seu perfil? Como que você se descreve aí no seu perfil como vereador e como político? Olha, Adriano, eu vejo isso como um ponto extremamente positivo, extremamente positivo. Eu não consigo ser omisso aquilo que eu defendo, aquilo que eu penso. Eu não consigo ser omisso. Muitas das vezes a polêmica, né, ela é gerada por uma insatisfação das pessoas ouvirem aquilo que não querem, né? Não sou eu quem falo o que quero, são pessoas que não querem ouvir a verdade. Então isso às vezes incomoda muito, né? Por essa razão sempre surge uma polêmica, mas não é a minha intenção de ser polêmico, muito pelo contrário. Ao contrário do que as pessoas imaginam, eu sou extremamente calmo, né? Sou extremamente tímido perante as câmeras, sou tímido, mas me fala mais alto quando uma questão errada passa a ser a certa, ou então quando a certa passa a ser errado, e isso é muito comum na política. Então, por essa razão, eu faço questão, né, de abrir mão do politicamente correto, abro mão do isentão, de em cima do muro, né, e gosto de defender aquilo que eu acredito. Muitas das vezes, a gente erra, mas eu erro com vontade de acertar, né, e vou continuar defendendo aquilo que eu acredito. Esse é o preço, né, e muitas das vezes a gente acaba criando uma polêmica, uma ou outra, mas eu tenho certeza que isso é extremamente saudável para a população, extremamente saudável aí para a democracia. Vereador, neste contexto, o senhor teve aí coragem de denunciar algumas irregularidades na Santa Casa de Misericórdia de São João del Rei. Seus colegas da base aliada, né, ou não sei se eram colegas da base aliada, o senhor pode esclarecer isso melhor, e que eram próximos ao prefeito Nivaldo, não gostaram nada da sua posição e deram algumas viradas de costas aí para você. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, Adriano, eu acho que não é novidade para ninguém, principalmente para quem mora em São João del Rei, da seriedade que né, na verdade, que são os problemas enfrentados na saúde, e isso se agrava mais quando a gente tem uma instituição como a Santa Casa, que há muito tempo deixou de ser a casa do povo, deixou muito tempo de ser de misericórdia. E nós falamos isso porque não tem uma família, por exemplo, que não tenha sido humilhado na Santa Casa, que não tenha tido um parente humilhado na Santa Casa, e nós temos muita dificuldade, quando, na verdade, a Santa Casa deveria ser aquela casa da porta aberta, poder receber principalmente os mais carentes, e isso não tem acontecido. Motivo pelo qual fiz a denúncia, está sendo investigado pelo Ministério Público, nós temos recebido constantemente inúmeras denúncias, inúmeras, e todas elas serão encaminhadas, não tenho dúvida disso. Agora, quanto à questão, né, de ter recebido apoio político ou não, eu vou ser muito sincero, eu desde o primeiro dia, quando eu comecei a receber as denúncias, eu não contei em momento algum com apoio político para poder, né, me dar um suporte nesse momento. Muito pelo contrário, eu e minha equipe, nós nos cercamos de grandes cuidados, porque nós sabemos com quem nós estávamos mexendo, a gente sabia que realmente, né, iria causar um incômodo, um desconforto muito grande àqueles que não são tocados, né, são os intocáveis de São João del Rei, e nós estávamos dispostos realmente, né, a fazer o que nós fizemos. Infelizmente, tomou aquele rumo e não foi por opção nossa, porque quando nós fizemos uma live no meu canal e nós solicitamos aqui a Santa Casa de Misericórdia que pudesse, né, se compadecer daquelas pessoas que estavam com dificuldade de realizar exame durante um período de pandemia, e não tinha recurso para poder pagar os equipamentos de proteção individual que estavam sendo cobrados, isso é totalmente legal, Santa Casa logo se manifestou, me chamando de mentiroso, um vereador que se deu o trabalho de espalhar fake news, e isso, obviamente, né, me trouxe uma responsabilidade muito maior, porque era um assunto extremamente sério, de dar uma resposta à altura à Santa Casa de Misericórdia, que falhou naquele momento, falhou. Né? Nós sempre ouvimos dizer que a Santa Casa tem isso de errado. Olha só, não vou falar por mim, não. Nas minhas redes sociais, na publicação da live que a gente fez para dar a resposta, olha as denúncias ali.
Aquelas pessoas que têm dúvida, será que é verdade ou mentira? Vai lá e você vai ver, eles citam o nome de médico, eles citam procedimentos errados, eles citam muitas coisas ali. Não sou eu quem estou falando, não. Vai lá e faz um print, como nós fizemos, e nós já estamos conversando com todos aqueles que denunciaram, né, já encaminhamos algumas e caminharemos mais. A grande verdade foi essa, e eu, graças a Deus, quando nós fizemos aí, né, demos o primeiro passo, a gente não contou com nenhum apoio político, e ainda bem. Essa questão da Santa Casa de Misericórdia já é histórico, né, vereador? E, de fato, o senhor colocou luz aí a uma coisa que já está velada há muitos anos. Falar um pouquinho ainda, já que nós entramos na questão da saúde, o senhor conseguiu aí aprovar 7 projetos ligados na área da saúde, pelo menos nas quais aí eu pude aprofundar, dentro do legislativo, né? E recentemente o senhor conseguiu aí R$1 milhão que foram destinados para o hospital e para a Secretaria Municipal da Saúde. Qual dos projetos que o senhor considera um marco na sua legislatura e o que o senhor pensa sobre a saúde no município? Olha, Adriano, primeira coisa, é importante a gente dizer o seguinte, que muitas pessoas não sabem, e é importante que a população se atente para isso. Qual é a verdadeira função de um vereador? Para que serve um vereador? Qual é a função? Será que o vereador, ele é aquela pessoa que ela pode ser apenas um intercessor de favores? Apenas aquela pessoa que faz o intermédio entre a população e o prefeito? É óbvio que isso também é uma função de dar voz àquelas pessoas as quais nós representamos, isso é fato. Mas nós vamos muito além disso, a função que é descrita pelo vereador é de legislar e fiscalizar. E é exatamente isso que eu amo fazer, né? Tenho cumprido, desde quando eu iniciei os trabalhos aí na Câmara Municipal, a questão da fiscalização e da legislação. Conseguimos realmente, através de projetos de lei, né, mudar e apresentar melhorias na saúde, conseguimos sim, a gente fica muito engessado, porque o Poder Executivo compete a ele fazer muita coisa, ao vereador nem tanto, né? Mas eu quero aqui ressaltar o seguinte, que o que me traz muita satisfação e orgulho é que a minha formação me ajudou demais a poder conduzir esse mandato de uma forma proativa. Um exemplo disso foi quando, né, no governo passado, né, o governo do Estado, né, o governo passado, ele parou de repassar para os municípios inúmeros recursos de PVA, de ICMS, né, e da área da saúde, e nós, quando eu falo nós, a nossa equipe ali no gabinete, constituída por advogados, nós temos 4 advogados, né, comigo, né, e uma pessoa responsável pela imprensa. Então, nós fizemos uma proposta, né, e nós batemos em várias portas para a gente falar o seguinte, olha, o Estado, nesse momento, o governador, está promovendo a falência dos municípios, porque os municípios, eles dependem desses repasses mensais, ou seja, a pessoa depende de uma mesada, e quando essa mesada não vem, né, essa pessoa fica numa situação complicada. Foi o que aconteceu com o município. O município de São João del Rei, ele não sobrevive da arrecadação local. Ele precisa do repasse da União e do Estado. E quando esses repasses não chegam, e compromete totalmente o funcionamento do município, né? O serviço público não acontece. Ou se ele acontece pior do que já está, o que não pode acontecer. Enfim, naquele momento, nós, então, ingressamos com ações contra o Estado. Né, pedimos ajuda em vários setores públicos, não conseguimos ajuda, e isso não tinha acontecido, foi em Minas não, Adriano. Isso, e eu peço a atenção da população, isso aconteceu no Brasil pela primeira vez, então nós ingressamos com uma ação que inovou o mundo jurídico público no Brasil, tanto que essa ação, nós doamos essa ação, os direitos autorais dela, para uma associação mineira de município, e outros municípios, vários municípios, utilizaram gratuitamente o trabalho que nós fizemos e conquistaram recursos. Aqui em São João do Rei, nós já temos hoje 2 depósitos, na verdade, 2 valores, né, que já estão depositados e comprovados processualmente falando. Na área da saúde, o valor de R$8.208.000 e alguma coisa, né, e na área também de ICMS e PVA, que na verdade vem o recurso ouro, ou seja, aquele que é livre para o prefeito fazer o que ele quiser, nós conseguimos aqui R$2.743.000 e alguma coisa. Aí eu pergunto, junta esses valores, Adriano, e qual foi o senador ou o deputado federal estadual que mandou a metade disso? Nós não temos isso. Nunca ninguém da história trouxe esse valor para São João del Rei, e esses valores, eles fazem falta demais em São João del Rei. Então, eu me orgulho realmente disso,
de ter feito essa conquista, participar dessa conquista, porque sozinho eu não faço nada, nós temos uma equipe boa, e sem equipe também não resolve. O negócio na política de eu, não resolve nada, tem que ser nós, né? Então, nós ali no gabinete, nós estudamos dia e noite, nós ingressamos, nós pagamos as custas processuais, né? Não houve nenhum dispêndio pelo município, e o município já recebeu. E nós fizemos isso para vários municípios da região, fizemos para fora da nossa região também, e, inclusive, em razão disso, Adriano, nessa semana que passou agora, no final da semana, quinta-feira, eu fui a Juiz de Fora receber um título de cidadão honorário exatamente por ter contribuído, né, com conhecimentos e com peças jurídicas que fez com que aquela cidade também fosse beneficiada. Então, fiquei muito feliz com isso, sabe? E é isso realmente me enche o peito de orgulho, porque a gente desbravou. Porque administrar recurso quando chega é muito fácil. É muito fácil. Eu quero ver conquistar esse recurso. Além do trâmite que nós temos a nível do Estado e a nível da União, que graças a Deus é muito bom, nós temos que também buscar no direito, porque não adianta ficar só com a mãozinha ali pedindo. Quando a gente pede o recurso e alguém manda, parabéns, glória a Deus, e essa pessoa tem que ser reconhecida. Mas quando ela não quiser mandar o recurso, por um motivo ou por outro, né, a politização também desses recursos é muito triste. E eu tenho certeza que isso compartilhou, e é esse perfil que eu defendo na política, um perfil de conhecimento técnico, até porque, nesse momento de grande dificuldade, olha a quantidade de legislação que nós temos, que as punições são severas, se você não tiver alguém que tenha um conhecimento técnico nesse momento, fica tudo amarrado, e a gente volta ao que era antes, e as coisas não caminham. Perfeito. Vereador, ainda eu vou entrar um pouquinho mais nessa esfera, porque isso é uma questão que a gente trabalha no dia a dia, a gente vê, né, e a gente também fica, junto com a sociedade, a gente fica um pouco meio consternado, né? A gente vê tanto recurso vindo para a cidade, tanta recurso de deputado, enfim, anyway, né? E aí o senhor falou muito dessa questão do papel do vereador de fiscalizar e tal. Uma pergunta que fica, e a gente recebe isso diretamente: como fica a prestação de contas desse recurso que está vindo para o município? Quem fiscaliza? Entendeu? É o vereador? É o Ministério Público? É o governo? Entendeu? Porque assim, não é possível, é muito dinheiro, né? E a gente vê que esse dinheiro não está chegando na ponta, né? Pelo menos o recurso. O que o senhor acha disso? Quem que fiscalizaria esse processo? Olha, Adriano, esse aí é um trabalho que é realizado a várias mãos. O Ministério Público fiscaliza, os vereadores fiscalizam, as comissões que são constituídas para isso fiscalizam, né? Nós temos hoje várias... Desculpa aí. Nós temos hoje... Desculpa, nós temos hoje... É dia dos pais ontem, então, então ela pode. Estou vindo uma mãozinha aqui, eu pensei que fosse aí. Mas, enfim, né? Então, é uma responsabilidade de todos nesse momento, né? E nós temos também as prestações periódicas, né, que acontecem na Câmara Municipal de recursos, mas eu vou te dizer uma coisa, Adriano, as prestações de contas são extremamente técnicas. A parte documental é correta, né? A gente vê que é correto, porque vem valor X, a prestação de conta com isso, tudo bem. O problema está na aplicação desse recurso. A prestação de conta, ela vem corretíssima, mas isso não significa que o dinheiro foi bem utilizado, né? São duas coisas distintas. Nós conseguimos preencher o princípio da legalidade e da transparência e lisura necessária, aquilo que se cobra da lei, mas nós não conseguimos fazer com que aquele serviço chegue a quem deve, a quem precisa. Então, assim, a questão da fiscalização, ela é bastante rigorosa. É claro que tem muito a melhorar? Tem muito a melhorar. Por exemplo, eu sempre cito a instituição da qual eu pertenço, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Durante muitos e muitos anos, o Corpo de Bombeiros, de uma forma extremamente eficiente, né, como é hoje também, mas antes de uma metodologia muito diferente, ele se esmerava em treinar para poder o quê? Apagar um incêndio, fazer um socorro em altura, né, aquático, terrestre, acidente automobilístico, enfim, qualquer natureza que você entender, o bombeiro está ali treinando, e está correto, isso é verdade. Continua dessa forma? Continua, entretanto, com uma peculiaridade que fez total diferença. O Corpo de Bombeiros hoje,
ele está em primeiro lugar no mundo de confiabilidade, porque ele entendeu que não adianta apenas se preparar para apagar o incêndio, que todo mundo fala, para poder fazer um atendimento. Acima de tudo, o cargo-chefe do bombeiro é prevenir, fazer com que esses acidentes não aconteçam. Então, precisa muito hoje, no poder público, trabalhar com questões preventivas. E quando a gente fala preventiva, não é só a questão de saúde, não. A prevenção também burocrática. Por que nós temos uma burocracia tão grande? Se nós acabarmos com a burocracia, o serviço é feito com mais qualidade, com mais eficiência, o resultado vem mais rápido e assim te dá a condição de fazer um planejamento. Você tem acesso a números, isso é natural. E é isso que eu vejo. Foi uma grande dificuldade. Quando eu saí da minha instituição, que eu tomei posse como vereador, foi um choque para mim muito grande, porque eu venho de uma instituição em que você não dorme enquanto o serviço não acaba. Você não encerra uma ocorrência enquanto o problema não está solucionado. E, de repente, você vai para uma esfera em que parece que as coisas já estão preparadas para não acontecerem. Né? É um papel, um documento que some, é um processo que é longo, é moroso, passa na mão de muitas pessoas, ninguém dá notícia, então isso é muito complicado, né? E é nessa questão que não adianta também só fiscalizar, você tem também que sugerir mudanças, mas essas mudanças, elas passam pela mão do executivo, que é do prefeito. O vereador, ele fica muito amarrado nessas questões, mas a esperança é a última que morre. Muito bem. Zanola, porém, né, até a gente estava comentando sobre essa questão, e assim, o senhor, mudando um pouco de assunto, né, o senhor defendeu aí um projeto de lei, se eu não me engano foi em 2013, eu não me recordo agora o ano, mas o senhor defendeu um projeto de lei que garantia água de qualidade para toda a cidade de São João del Rei, tá? O senhor pode me recordar quando foi, porque eu não me lembro. Mas, porém, o senhor, sabendo da situação crítica do DAMAI, votou contra a CPI, né? Não houve uma contradição aí da sua parte nesse processo? Qual foi a sua linha de raciocínio em relação à CPI do DAMAI? Adriano, muito obrigado, excelente pergunta, né? A primeira oportunidade que eu tenho fora das minhas redes, porque eu nunca tive espaço em nenhum veículo de imprensa para poder falar sobre esse assunto. Meu nome foi citado inúmeras vezes e eu não tive a oportunidade de dar minha resposta. As respostas que a gente enviava, elas não eram lidas. A primeira vez que eu tenho oportunidade é essa aqui agora. Eu faço questão de responder essa pergunta e mostrar para a sociedade o verdadeiro lado da situação. Veja bem, eu como advogado, eu me proponho a utilizar a minha formação técnica para poder oferecer o nosso trabalho e contribuir para o andamento, como nós falamos aqui de alguns resultados que nós tivemos, né? Não todos, mas alguns resultados que nós conseguimos. Ok. Aquela CPI, quando ela foi proposta lá na Câmara Municipal, ela foi proposta de uma forma totalmente errada. Bom, quem regula a abertura e o funcionamento da CPI chama-se Constituição Federal. E aí nós temos o regimento interno, que é do Congresso e do Senado, que é utilizado como referência para todas as câmaras e assembleias do Estado, do Brasil. Inclusive, nossa Câmara trata sobre isso, né, e outras câmaras também, e também da Assembleia Legislativa. Significa o seguinte, que é uma situação extremamente séria e que tem que cumprir os seus objetivos de acordo com a legalidade. Ok. 3 pontos são cobrados para uma abertura de CPI. E esses pontos não são as câmaras que fizeram isso, não. É na Constituição Federal. Nós temos que ter um requisito formal, um requisito temporal e um requisito substancial. Você me perdoa, porque já tem muito tempo que eu leio essa matéria, mas de forma resumida é isso. E qual era o problema? O problema é o seguinte, que o requisito formal ele foi atendido por essa abertura de CPI. Tinha esse requisito. E o que é? É um requerimento de abertura de CPI assinado por um terço, né, dos componentes da Câmara. Então, nós temos 13 vereadores na Câmara de São João del Rei, divide por 3, dá 4,3, arredonda-se para o número 5 estatutos. Então, ok, o primeiro requisito foi atendido. Qual foi o segundo requisito? O substancial, o quê? Um fato certo. Isso significa, e vocês podem consultar os advogados que vocês quiserem, vocês podem ver os técnicos que vocês quiserem, que se você tiver 10 fatos, são 10 CPIs, um CPI para cada fato, a não ser que durante a apuração, a investigação de um fato, surjam novos fatos, e aí se leva para o debate para saber se aqueles fatos serão apurados dentro daquela CPI
ou se vai haver um desmembramento e nós vamos trabalhar com outra CPI, ok? Certo. Esse procedimento que está na Câmara Municipal é uma vergonha, é uma chacota, tecnicamente falando, com quase 200 páginas, e ali pedir apuração, até de resgate de animais, operação tapa-buraco, coisa de lixo, tudo coisa que fugia às questões do DAMAI. E muitas coisas do DAMAI também. Então, nós tínhamos ali, sei lá, mais de 50 fatos, que não eram considerados fatos com indícios de crime. Esse primeiro ponto. Segundo ponto, os fatos que estavam elencados ali já estão sendo investigados pelo Ministério Público. Importante ressaltar que uma Câmara Municipal, quando ela abre uma CPI, depois de sua conclusão, é feita uma reunião para poder fazer o desfecho, e aquela conclusão, junto com aquilo que foi apurado, é enviado para o Ministério Público. Para quê? Para que ele possa, então, dar início a uma ação penal, alguma coisa nesse sentido. Mas esses fatos já estavam lá, como estão no Ministério Público. O que nós fizemos? Né? Nós fizemos um novo pedido, inclusive esse com fato certo, com lapso temporal e com também a formalidade que precisa, que está na Câmara aguardando assinaturas desde o ano passado. Então, na verdade, eu vou ser muito sincero, se esse documento chegasse de novo, o mesmo documento, para poder votar na Câmara de novo, é uma vergonha. Eu votaria contra de novo, porque não tem cabimento. E outra coisa, isso não é por causa de governo, isso não é por causa de ninguém, é por causa do meu conhecimento técnico, que não me permite ser tão leviano, de esquecer, isso aí chama-se honestidade intelectual. Eu não posso me valer de um interesse populista para poder fazer uma apreciação que não me convém tecnicamente falando, porque amanhã, se eu fosse um advogado contratado por de um vereador, seja de qual cidade for, eu iria defender isso. Eu não tenho a coragem de defender qualquer tese da qual eu sou contra para poder conseguir voto. Eu nunca troquei voto com ninguém e continuo fazendo isso. Portanto, não sou contra a CPI do DAMAI. Eu sou contra aquele requerimento errado, que inclusive nós já refizemos e já está na Câmara para poder ser assinado. Portanto, aproveito a oportunidade, sabe, para deixar claro sobre esse posicionamento. E quem é que está satisfeito com o DAMAI? Ninguém. O serviço é de péssima qualidade, todo mundo sabe disso. Essa CPI que nós assinamos foi naquela época que tinha um dia que não tinha alguém falando que a água vinha com pote de Coca-Cola, a água estava marrom, a água estava verde. Nós fizemos o exame, mandamos para o laboratório e está ali para todo mundo ver. Né? Isso foi debatido amplamente, de forma até cansativa na Câmara, mas nós temos que fazer isso, infelizmente não funciona, e eu tenho um respeito, viu, Adriano? É importante a gente falar, quando a gente fala da prestação de serviço do DAMAI, nós não podemos colocar a culpa nos servidores que estão ali efetivos. Nós não podemos colocar a culpa nos efetivos. O problema do DAMAI é de gestão, e não é de hoje, não. Não, isso é lá de trás. É lá de trás, eu quero ver se alguém consegue me explicar, Adriano. Se você é um empresário dentro de São João del Rei, e você vende um produto que ninguém mais vende, e esse produto, todos, sem exceção, precisam dele. Como que você consegue falir? O problema é de quê? É do produto? Não é, nós temos água em abundância, né? O problema é de gestão. Então, nós temos que tirar a política do DAMAI, entendeu? Não podemos politizar a questão do DAMAI, né? Nós temos que, é um grande desafio, e que eu faço questão de encarar esse desafio, né? E o próximo prefeito, não sendo a mim, não sendo outro, não interessa quem, tem que encarar desafio. O que não dá é para continuar como está. Isso realmente é uma falta de interesse público, e ninguém quer colocar a mão na caixa de marimbondo. Não, é um problema que tem que enfrentar sim, e eu não tenho medo de falar das polêmicas daqui de São João del Rei. Vereador, o senhor como futuro, ou quem sabe, um prefeito de São João del Rei, o que o senhor vai fazer com o DAMAI? Olha, o DAMAI, nós temos que tomar muito cuidado para poder tomar uma decisão que não atrapalhe ainda mais, né? O que nós pensamos? Nós já temos um grupo, né, inclusive de técnicos conversando sobre isso. O DAMAI, nós temos várias linhas. Nós temos a questão, né, de fazer uma parceria público-privada, que seria uma forma de uma empresa privada trazer o recurso que o DAMAI não tem, que o município não tem, isso é uma verdade. O DAMAI não tem esse recurso e nem o município tem esse recurso. De fazer os investimentos necessários e fazer uma gestão compartilhada entre público e privado. Quais são os pontos positivos? Primeiro,
O poder público consegue controlar a qualidade e consegue controlar o preço. E isso vai fazer o quê? Vai impedir que de repente, um empresário leonino esteja à frente e queira, de forma vultuosa, aumentar o preço das contribuições da água. Isso. E segundo, nós temos a garantia de que vai funcionar, a contratação vai ficar muito mais simples, a efetividade, a autonomia do DAMAI e a solução dos problemas, elas virão com muito mais agilidade. Inclusive a possibilidade, né, de compartilhar essa gestão, fazendo que as contas do DAMAI podem até ficar mais baratas, aumentando aí, obviamente, né, diminuindo, obviamente, o número de inadimplentes. Há uma estimativa de 8 mil linhas clandestinas ligadas em São João del Rei. Isso é importante falar, porque você que paga, eu que pago minha conta do DAMAI em dia, eu estou pagando para muitas pessoas que não pagam. Nós estamos pagando para muitas pessoas que têm uma ligação clandestina. Né? Então, nós temos que falar disso sim, né? E o DAMAI é um grande desafio, mas eu tenho certeza que não há possibilidade de piorar, né? Misericórdia, piorar, e tem condição de resgatar o DAMAI. Nós temos total condição de resgatar o DAMAI, porque não há concorrente para o DAMAI. Gente, não há concorrente para o DAMAI. O DAMAI oferece um serviço de natureza essencialíssima. Se você, não, mas eu só tomo água mineral, mas você toma banho, você usa. Nós temos muita água em São João del Rei, graças a Deus, uma água de extrema qualidade, o que automaticamente diminui o custo de tratamento dela, né? Tem lugares que nós não temos uma água como tem em São João del Rei. São João del Rei, ela retira a água de um local maravilhoso. Né? Nós não estamos pegando a água num rio poluído, que nós temos uma despesa faraônica para poder tratar aquela água e entregar aquela água de forma potável. Então, o problema é a gestão, e esse problema, com certeza, será solucionado, e a população vai ter a prestação de serviço com qualidade, né, que merece. Muito bem, vereador. Vamos abrir também para perguntas dos internautas que estão participando. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui do nosso parceiro, o Rodrigo Picon, lá da AMAS. Até um pouco entrando nessa questão de DAMAI e saneamento, ele fala quais são os maiores problemas na obra do esgotamento sanitário e por que está paralisado. Você tem essa informação? Eu tenho informação parcial. Eu não posso utilizar aqui do que eu acho para poder responder. Vamos lá o que eu tenho. No final do ano passado, né, com o início das chuvas, obviamente, no período de chuvas, nós recebemos a informação que as obras iriam parar por causa do período de chuvas. Ok. Depois veio a pandemia, o período de chuva passou e as obras estão paralisadas. Então, a informação que nós recebemos, oficial também, mas que nós procuramos, é de que iria esperar a pandemia. Não sei por quê, porque não faz sentido algum, porque as obras estão funcionando em São João del Rei. Olha, a operação está para o buraco, o asfalto aí está cortando na alta, né? Então não justifica uma coisa parar por causa da outra. E agora nós temos, né, algumas informações, das quais nós temos dúvidas sobre elas, e em razão disso, nós oficiamos os poderes para poder nos dar a informação de forma oficial. Por exemplo, por qual motivo real que as obras estão suspensas? Documentos que comprovem esses motivos. É por falta de pagamento? É o governo federal que deixou de passar o recurso? Ou é o município que não atendeu ao requisito, né, da documentação necessária, ou alguma falha técnica do projeto e não enviou? Nós precisamos saber o que está acontecendo, porque, na verdade, né, vamos aproveitar a oportunidade para falar com o cidadão e dizer o seguinte: essa obra é uma obra, né, do governo federal, em parceria com o município, obviamente, com a Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa Econômica Federal, ela tem um corpo técnico para poder acompanhar, e as obras devem ser fiéis ao projeto que foi aprovado. Então, tem muita gente que fala assim: Zanola, vai lá e fala que está errado. Essa medida não dá certo. Olha, essa bitola do cano aí, ela não vai atender, eu tenho experiência nisso. É difícil, mas olha só, esse projeto já foi aprovado. A execução não pode ser modificada, o projeto agora. E para mudar esse projeto, precisa de uma autorização dos técnicos da Caixa, fazer a modificação, e o que isso vai demorar muito, muito tempo para fazer. Então, nós ficamos realmente numa situação como essa, de pés e mãos amarrados. Foi um recurso vultuoso para São João del Rei, um recurso que, de anos e anos de projeto, de luta, né, já muito, muito tempo, mais de 10 anos de projeto, né, o que nós esperamos é que esse recurso seja para tratar o esgoto, e não que vá para o esgoto.
Perfeito. Vereador, o Rafael Afonso, ele pergunta: quanto ao fato do município não conseguir se sustentar, qual seria a proposta do candidato para reverter esse quadro? Muito obrigado por esse presente, é um assunto que eu gosto de falar, que eu falo constantemente, que eu estudo sobre ele, né? Eu sou doutorando em Direito Público pela Universidade Federal de Mar del Plata, na Argentina, com essa tese, viu? É esse o tema. Bom, resumindo a questão do tema, é o seguinte: nós temos hoje um governo, né, um governo municipal, e aí quando eu falo, gente, não é São João del Rei, é o Brasil todo, dos municípios, né, tirando os da capital, então nós vamos falar que 90% dos municípios brasileiros não sobrevivem da sua própria arrecadação. Automaticamente me remete a uma conclusão infalível, ou seja, nós precisamos das mesadas, são os repasses, né, a transferência de recursos que se dão mensalmente, né, em vários dias do mês, de acordo com a arrecadação local também, do governo federal e do governo estadual. Beleza, nós tivemos uma experiência extremamente amarga, não no Brasil, mas em Minas Gerais, de que o governo passado do estado não repassou, deu calote nos municípios em vários recursos, da saúde, do Fundeb, do IPVA, do ICMS, enfim, todos esses aí. E isso significou o quê? Que o município teve que acender a luz. Opa, peraí, eu não posso ficar à mercê exclusivamente. O que nós podemos fazer? Essa resposta eu não vi por aí. E a minha tese, inclusive, a gente está até escrevendo, que pretendo transformar em livro, é trazer essa responsabilidade. Se o governo federal mandar muito recurso, parabéns, não estou falando que não tem que aceitar, não, muito pelo contrário, vamos aceitar sim. Se o governo do estado aumentar o repasse, parabéns, o que isso, né, na remota possibilidade de acontecer, é praticamente impossível de acontecer, a tendência agora é diminuir, e outra coisa, se agrava ainda mais a situação, porque com essa pandemia, né, com essa situação da indústria parar, do comércio parar, a arrecadação diminuiu de forma considerável e isso vai prejudicar os repasses de agora em diante. Isso não tenha dúvida. E que o reflexo maior vai vir a partir de 1º de janeiro. Então, um período pós-pandemia reserva um enfrentamento, né, um desafio que jamais foi vivido no nosso país. Mas, enfim, retomando, vivendo essa dificuldade e sabendo que pode acontecer, não há outra saída senão um fortalecimento regional da economia, fazendo com que aumente a produção, né, do comércio e da indústria da nossa região, né, retomar, porque nós não temos hoje um turismo adequado. Ora, quando eu passei no concurso do Corpo de Bombeiros, em 1998, eu morava na cidade de Tiradentes. E quando eu cheguei no batalhão, eu tive que fazer minha apresentação. E quando eu falei, eu sou de Tiradentes, o pessoal perguntou, mas onde era Tiradentes? Eu falei, é perto de Barbacena, assim, e tal, do lado de São João del Rei. Todo mundo falava, ok, nós sabemos onde é. Hoje, quando você quer falar de São João del Rei para fora aqui, você fala o quê? É do lado de Tiradentes. Tiradentes, Todo mundo sabe. Gente, nós temos aqui um acervo cultural, histórico, de tradição. Nós temos história, nós temos aqui um patrimônio maravilhoso, nós temos tudo, nós temos história, nós temos a arte. São João del Rei foi a capital brasileira da cultura. Nós temos hoje aqui a possibilidade de desenvolver uma economia limpíssima, uma economia limpa, uma indústria, né? A indústria do turismo, ela é maravilhosa, tem condição de gerar emprego, geração de renda, fazer com que aumente a arrecadação, enfim, e nós já temos escrito um plano, né, obviamente que vai fazer parte, né, do nosso plano de governo, se a gente passar nas convenções, obviamente, e nós vamos trazer o ponto a ponto do que nós vamos fazer, que nós pretendemos fazer para poder melhorar as questões da geração de emprego, renda e oportunidade, porque eu defendo o seguinte: o maior programa social que existe chama-se oportunidade de trabalho. Esse é o programa social, o mais importante, porque sabe por quê? Ele concede ao pai de família a possibilidade de prover o alimento e o sustento com dignidade de todos os seus entes queridos e da sua família. Então, esse acho que é o maior, né, a maior bandeira deste momento, né? Eu tenho certeza que a possibilidade da gente dar a volta por cima é muito grande, porque nós temos aqui um acervo histórico, cultural, nós temos um povo hospitaleiro, nós temos condições de desenvolver o turismo e, obviamente, né, nós temos aí condições também de solucionar a questão aí da geração de emprego, fazendo com que a nossa economia seja regionalizada. Perfeito.
Tem uma pergunta aqui da Giovana Silva, ela fala assim, e sobre a novela da prestação de contas do prefeito Nivaldo? Foi votado, depois retornou para a Câmara, o senhor como fiscalizador do povo, qual a sua opinião sobre essa novela? Giovana Silva. Olha, na verdade, essa é uma situação atípica, né? Porque eu, por exemplo, eu nunca ouvi falar que uma conta veio várias vezes e foi votada ou não, né? Numa Câmara Municipal, né? Em São João do Rei aconteceu isso. Em São João do Rei aconteceu essa questão aí. A informação que nós temos é que o Tribunal de Contas recebeu a última votação, né? E pelo jeito, nós aguardamos para saber qual é a decisão, porque não cabe ao vereador, nesse momento, ao presidente da Câmara, mudar o entendimento, acrescentar alguma coisa no entendimento e levar, né, e permitir que o Tribunal de Contas, então, faça a sua apreciação. A informação que nós temos é que o Tribunal de Contas está analisando a situação, mas nós não sabemos ainda se vai ter outro desfecho. Espero que não, né? Eu espero que não. Vamos aguardar. Zanola, o Picon ainda, o Rodrigo lá da AMAS, ele pergunta que quais são as questões mais deficitárias da cidade na sua percepção? Olha, eu bato na tecla que é a questão da oportunidade de trabalho, que é algo realmente crônico, e isso influencia em todas as áreas. Se você, por exemplo, tem um pai de família que é desempregado, obviamente, para aquela família vai faltar não só o alimento, vai faltar o lazer, vai faltar saúde, vai faltar o sustento, vai faltar ânimo, e tudo isso vai cair aonde? Na porta da prefeitura. Então, se você oferece trabalho, você vai ter uma pessoa a menos na assistência social que vai cuidar da sua família e vai ajudar o município a prover as questões básicas, ou então até as complementares, que vão dar dignidade à pessoa humana, até porque isso é papel do Estado. Eu acho que já passou da hora do poder público entender, e aí eu agradeço a pergunta muito inteligente do Dr. Rodrigo Picon, né, sobre as questões deficitárias. O que é muito comum? Não sei se os senhores já pararam para pensar, mas desde que me conheço por gente, todas as vezes que chega o período eleitoral, todo mundo fala, nós vamos investir na saúde, nós vamos investir na educação. Aqui, com Plus, né, na nossa cidade, nós vamos investir no turismo. Só que esse discurso é o mesmo. Vai mudar a carinha do candidato, mas o discurso é o mesmo. Só que nenhum deles fala de onde ele vai tirar o dinheiro. Porque quando você fala de investimento, você está falando de despesa. E essa despesa, por mais que seja investimento mesmo, ou seja, que vai dar um resultado positivo lá na frente, ela tem que ter uma origem. E ninguém trata sobre essa origem. Será que nós vamos ficar à mercê de políticos esperando assim, com as mãos, esperando alguém jogar, alguém soltar um dinheiro para nós, aquele desespero? O que é mais fácil? Ir para Brasília, Belo Horizonte, bater numa porta com ar-condicionado e pedir um dinheiro? Ou estabelecer uma política econômica que realmente vai gerar riqueza, vai gerar emprego, vai gerar arrecadação, vai gerar circulação da moeda, fortalecimento do mercado e vai ter um resultado extremamente positivo? Extremamente positivo. Então, as questões deficitárias passam, primeiramente, para a questão de emprego e renda. Porque se você não tem isso, não adianta você querer o resto. Não adianta você querer. Você não consegue. A verdade toda é essa. E nós temos que falar a verdade. E aí o pessoal me fala assim, você polêmico? Não sou polêmico, sou verdadeiro. Tem que ter a manutenção. Agora, mostrou para nós, o mundo, nesse momento, com a questão da pandemia, de que nós estamos totalmente despreparados para a saúde, para enfrentar qualquer uma situação. Essa é a verdade. O que a gente viu? A gente viu estádios superfaturados, recebendo hospitais de campanha superfaturados, nos hospitais de campanha com respiradores superfaturados, e a gente olha o dinheirão que se gasta de forma errada, né, tendo aí 60% vinculada à corrupção, com pessoas morrendo na fila dos hospitais, morrendo nas filas em busca de um medicamento, ou então na busca de um exame. E aí eu vou falar a verdade. Se a gente não resolver, né, a questão da fonte, a gente não consegue resolver o resultado. Não adianta. Não adianta, não adianta, Adriano, a gente querer, por exemplo, um hospital maravilhoso, se a gente não tem condição de custeá-los. Amanhã vai ser um elefante branco. Amanhã, sabe o que vai ser? Um hospital sem a gente conhecer as origens? Vai ser o Expo Minas, que estão ali subindo o Parque Exposição.
Não dá, né? O momento é de intolerância para o amadorismo e querer aventurar com essas ideias mirabolantes aí. O momento agora é de pôr o pé no chão. O momento é de pôr o pé no chão. E todo o nosso grupo pensa dessa forma. Todo o nosso grupo pensa nessa caminhada, inclusive as conversas, né, com possíveis chapas e tal, todos nessa caminhada. Vereador, aliás, são perguntas diferentes, mas eu vou tentar juntar numa só, porque eu acho que elas têm o mesmo objetivo. O Daniel e o Samuel, e tem também, cadê? O Roberto Rezende, e até o próprio Dr. Rodrigo Picon, eles questionam um pouco como é que está a situação precária, né, que a gente já sabe, do transporte público em São João del Rei, né, da Aviação Presidente, da questão do rotativo, que também é outro problema, né, que os próprios funcionários, hoje, inclusive, eu tive a informação de que não receberam, né, e também a questão da saúde, que é um outro problema, e aqui até o Daniel faz uma pergunta: qual é a possibilidade de ter um plantão pediátrico em São João del Rei? Zanola, isso é antigo. Qual é a dificuldade? Eu também faço essa pergunta. Sim, vamos lá, vamos começar pelo rotativo. Perfeito. Né, que tem o nome de faixa azul, mas para mim eu chamo de máfia azul, né? A questão do rotativo é o seguinte, vocês podem procurar lá na Câmara, quando houve a votação rotativa, eu votei contra porque eu não concordava da forma que estava sendo posta. E aqui o espaço é muito pequeno para a gente entrar em detalhes. Sim. A cobrança é errada, não concordo com a forma que é cobrado, né? O preço não é justo, e é uma empresa que, não sei falar hoje, mas até esses dias devia muito o cofre público do município. Como que nós aceitamos uma empresa que deve ao município prestar um serviço pelo município? Nós estamos no fim do mundo, gente. Nós não temos condições de cobrar certidão negativa de nenhuma empresa para prestar serviço em São João del Rei, sendo que a empresa que presta serviço em São João del Rei, ela deve ao cofre público. E diga-se de passagem, recebe à vista. Na verdade, não, nem é à vista, é antes do à vista. Porque você paga para poder ficar. E se você paga depois, vem a notificação. Inclusive, quando eu conversei com o prefeito na época, nós conseguimos acabar com aquela pouca vergonha daquela multa que se tinha. Era mais fácil multar, você recebia R$10 pela multa, no lugar de R$2 do carro. Você não achava ninguém ali para poder regularizar seu carro. Parecia que ficava todo mundo sentado ali atrás da árvore, olhando. Quando você saía, quando você olhava, já estava notificação no carro. Aí você pegava a notificação, várias vezes aconteceu. A gente pegava a notificação e ia pagar. Quando voltava, já estava outra no carro. Ô, gente, pelo amor de Deus, não tem jeito, entendeu? Se quer prestar um serviço, que preste qualidade. Mas de forma leonina, não. E o nosso povo, né, nós infelizmente vivemos numa região que está cada dia mais pobre. E isso faz diferença. Bom, esse é um ponto. O ponto do transporte público. Nós temos hoje um transporte público de péssima qualidade, né? E nós sabemos que está no contrato de emergência. Nós temos que fazer essa licitação quanto antes. Nós temos que proceder à licitação, porque quando você vai conversar com a empresa, o ônibus não está de qualidade, mas como que nós vamos investir? Não sabemos se vamos ganhar a licitação, então por que não foi feita? Por que essa licitação não foi feita? Ah, mas é porque o Tribunal de Contas, ou então o Tribunal de Minas Gerais suspendeu. Tudo bem, lá atrás, por que não foi feito um novo edital? Por que não foi feito um novo edital? Então, são essas coisas, sabe, que realmente a burocratização, nós temos que passar por um processo de desburocratização, porque ficou muito fácil você justificar e falar, nós temos que aguardar. O que mais se escuta hoje, tem que aguardar, o tempo está passando e nós estamos aí. Quem é que falou para nós? Qual é o cidadão que tem conhecimento de que o preço que nós pagamos hoje no transporte público, ele é razoável? Ele é justo ou não? Quem é que conhece aquelas planilhas? Será que já foi apresentado para nós tecnicamente? Aquelas planilhas, se você não pagar uma consultoria faraônica, a gente não consegue decifrar. Essa é a verdade. Não adianta entregar a planilha para mim, não. Eu não sei nada, não sei ler aquilo. Eu mandei aquela planilha para Belo Horizonte para um amigo meu que conseguiu uma consultoria para mim, e ele falou o seguinte: os dados são inconclusivos. Nós não podemos aproveitar do desconhecimento técnico da população para poder impor uma vontade. E a população tem que estar muito atenta para isso, mas muito atenta mesmo. Bom, a outra questão qual foi? O rotativo.
ao plantão pediátrico. Gente, isso é uma vergonha. São João del Rei é uma cidade de polo, já nem falo somente por São João, não. Nós recebemos aqui 18 municípios, as nossas casas de saúde, a gente não tem um plantão pediátrico. Puxa vida, olha, eu tive um problema com a minha menina, levei no plantão, chegou lá, deu problema com o médico, eu tirei de lá, fui para Barbacena. Graças a Deus eu tinha um carro para levar, nós não podemos ser hipócritas também, não. E quem não tem? Não dá, a gente não vai ser refém. Ó, chega o tempo que a população ficou refém de casa de saúde. A casa de saúde, ela existe para servir o povo, e não o inverso. Perfeito, vereador. Olha, a gente vai ter que agora formatar um pouco as perguntas mais curtas, porque o tempo está acabando, é muita coisa, né, para a gente discutir, né? É muita coisa. Eu tinha colocado 50 minutos achando que ia ser muito, mas já estamos nos aproximando de 1 hora de live, mas vai dar certo. Vereador, tem uma pergunta da Paula Ribeiro e também do Pedro Francis, que eu acho que é um pouquinho mais complexa, mas eu vou tentar simplificar, porque eles estão mais questionando como é que o senhor vê a educação hoje, aqui no município, as estruturas escolares, etc., e qual é a sua intenção em relação à educação do município? Olha, Adriano, a visão que nós temos, pelo menos no nosso grupo, né, eu posso falar por mim, para o nosso grupo, é de que eu tenho um respeito muito grande pelos profissionais da rede de educação municipal, que nós temos um contato próximo, mas o que falta é uma estrutura melhor, né? A estrutura é muito ruim. Uma escola é outra, ainda acaba ficando um pouco mais ou menos, né? Mas a grande maioria precisa de passar um processo de resgate de dignidade do professor, dos serventuários daquela escola e também dos alunos, que isso, obviamente, vai refletir no resultado, né? Nós não podemos ter uma educação que funcione apenas para receber alunos e aqueles que vão lá para merendar. Não, nós temos que oferecer uma educação pública de qualidade. Como que nós queremos, por exemplo, que um estudante da rede pública municipal chegue ao nível de disputar de igual para igual com uma rede particular? Essa é uma verdade que ninguém quer discutir, que ninguém quer falar. Não, isso não posso falar, porque isso é bola dividida. Não, é bola dividida mesmo, eu faço questão de discutir a bola dividida. Por quê? Ora, não vamos ser demagogo, não vamos ser hipócritas, não, vamos comparar a estrutura particular com a pública. Vamos comparar o ensino pelo material didático, porque nós temos bons professores, mas somente os professores não fazem diferença. Seria o mesmo que eu querer matar a fome da África e levar um monte de cozinheiro para lá, tudo chefe de cozinha. Ele vai cozinhar o quê? Ele não tem nada para cozinhar lá, vai todo mundo morrer de fome. Nós temos hoje excelentes professores na nossa rede que precisam ser valorizados. E quando eu falo de valorizados, não estamos falando aqui, porque tem que aumentar o salário. Não, realmente ganham muito pouco, sim, mas é isso que eu estou falando, não. Valorizados com um ambiente saudável para poder dar aula, proteção ao professor, que tem professor sendo ameaçado dentro da sala de aula, né? Conceder apoio aos alunos que precisam também, apoio psicológico, trabalhar com as famílias que estão em estado de vulnerabilidade. Então, nós temos muita coisa para fazer que usa apenas a vontade e a criatividade. Nem tudo precisa de dinheiro. Obviamente que a questão estrutural passa sim, mas tem recurso para isso, é só priorizar, né? E eu falo o seguinte, aproveito também para poder dizer para a população que é uma vitória também que nós recebemos agora, no período de pandemia, que nós vamos conseguir equipar 4 escolas, né, informatizar 4 escolas. E por que isso é importante? Nós conseguimos 3 do município e 1 do estado. Era para a gente fazer 2 a 2, só que deu problema numa escola do estado e a gente conseguiu, para não perder a verba, colocar no município. Ora, o período de pós-pandemia também oferece um grande desafio para a comunidade escolar. E não adianta também a gente ter professor habilitado e uma modernidade que esteja longe das nossas mãos. Então, pelo menos, não resolvemos o problema de todas. Mas, como vereador, eu consigo resolver o problema de 4 agora. Né? Obviamente que, ao longo do tempo, outros vereadores vão conseguir também, mas são 4 escolas que nós conseguimos utilizar do meio de informática para poder manter a segurança que os órgãos competentes pela questão da saúde entenderam necessário. Nós garantimos que esses alunos dessas escolas contempladas vão ter condições de acompanhar o ensino, ter o acompanhamento de forma modernizada através da informática. Excelente, vereador. A última pergunta, até para a gente, depois eu quero dar a palavra para o senhor,
O que o senhor fará como prefeito em São João del Rei, que não pôde ter realizado como vereador nos últimos 8 anos? E qual é a sua visão da cidade que queremos? Olha, na verdade, essa também é uma pergunta muito bacana que me dá condição de mostrar para o povo, né, a grande diferença de um vereador e de um prefeito, né? O que eu faria como prefeito que eu não fiz como vereador? Tudo. As funções são distintas. Não se pode cobrar do prefeito uma função que é do Poder Legislativo. Assim também como não se pode cobrar do vereador uma função que é do prefeito, porque existem competências. Até porque, se não tivesse, não haveria necessidade de fazer diferenciação entre prefeito e vereador. Então, pretendo realmente trabalhar a questão de uma gestão meritocrata, né? E por isso, talvez, nós temos tanta dificuldade no meio político, porque nós vamos trabalhar com a meritocracia, valorizar aqueles que trabalham, valorizar aqueles que se dão, aqueles que procuraram uma qualificação, dar oportunidade para essas pessoas, oportunizar os alunos que queiram, contra concursos profissionalizantes também, né? E fazer com que São João del Rei ocupe o espaço que é dela, que São João del Rei volte a brilhar, nós temos condições para isso, né? Então, eu como prefeito, né, como vereador, muitos recursos que eu trouxe, eu não tenho poder de gestão. Por exemplo, consegui R$1 milhão agora, no final do ano nós conseguimos quase 400 mil, e agora R$1 milhão que já está na conta, inclusive foi depositado hoje, feita a transferência para uma casa de saúde, né? Mas já tem 28 dias que esse recurso estava aqui em São João del Rei, hoje foi feita a transferência. Por exemplo, sou vereador, consegui o dinheiro? Consegui. Eu tenho poder de gestão? Não tenho poder de gestão. Então, eu fiz a parte de conseguir, mas agora tem que acompanhar. Posso sugerir? Posso sugerir. O prefeito é obrigado a fazer aquilo que eu sugeri? Não é. Então, tá aí a divisão das competências, né? E nós precisamos, nossa proposta é de forma didática, de forma com clareza, objetividade, sem burocracia, né, e com técnica, né, valorizar, sim, a experiência, mas reconhecer sempre a capacitação profissional para que o resultado seja de primeira linha. Afinal de contas, Adriano, quando você vai no médico, você sempre quer o melhor médico. Puxa vida, eu preciso de uma segunda opinião. Vou lá para Belo Horizonte. Não, vamos lá para Juiz de Fora, que agora está sendo polo. Poxa, por que não pode ser aqui? Por que nós não podemos dar mais oportunidades para os médicos de fora virem para São João del Rei? O que aconteceu aqui? Estou dando um exemplo, mas é uma verdade. Uhum. Por quê? Eu moro em São João del Rei, as minhas filhas, eu quero que elas moram aqui, eu não quero que São João del Rei seja o sítio delas, não. Porque quando elas atingirem uma idade aqui que permita, eu vou mandar lá para não sei para onde, para fora do Brasil, ou para São Paulo, Rio, então para estudar e depois voltar para poder vir descansar. Não, absolutamente. Eu quero que elas sobrevivam profissionalmente daqui de São João del Rei. Eu quero que elas morem aqui, que elas usam lazer, que elas usam saúde aqui de São João del Rei. Eu quero morar aqui em São João del Rei pro resto da minha vida. A minha terra natal é São João del Rei. Eu não estou aqui de passagem apenas porque, não, estou preparando para... Não, essa é a minha cidade. Então, é óbvio que o desejo de uma estrutura, de uma cidade melhor, ela passa por várias situações, mas, acima de tudo, não tem fórmula mágica, que muitos acreditam. Se você precisa de uma saúde com qualidade, se você deseja uma saúde de qualidade, nós temos que encontrar, primeiro, antes de tudo isso, de onde vem o caráter financiador dessa saúde? Será que nós estamos preocupados com a nossa fonte? Ou nós só queremos apenas beber a água e na hora que a fonte secar, nós vamos procurar saber de onde que vinha a água? Não é bem por aí, né? Muito bem, vereador. Tem muita gente ainda perguntando sobre o DAMAI, mas eu acho que o senhor já esclareceu lá um pouco no início da nossa entrevista. Até sugiro às pessoas que estão participando e perguntando sobre o DAMAI que retome depois o vídeo, que eu acho que o senhor explicou muito bem. Eu queria ir, antes de finalizar, né, e agradecer a sua participação, desejar boa sorte ao senhor e te dar a palavra se você quer falar mais alguma coisa que a gente não tenha abordado, né? A palavra é sua aí no seu 1 minuto final. Bom, Adriano, muito obrigado pela oportunidade, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho muito espaço, né? Quase nenhum espaço nas mídias, mas estou aqui para poder agradecer, dizer que realmente aceito o desafio, né, de ser candidato. Muitas pessoas me falam, né? Mas vai ser difícil. Sim, se não fosse difícil, eu não seria candidato, né?
Enfim, nós estamos em busca, né, de uma formação de uma chapa diferenciada, né, agradeço aí os convites, né, com todo respeito que eu tenho pelos políticos, inclusive os políticos tradicionais da nossa cidade, que são bons políticos também, eu agradeço o convite para eles, mas o nosso grupo acredita no novo, né, nós vamos buscar, de repente, aí um vice que esteja fora da política, de alguém que possa representar a juventude, que tenha um conhecimento técnico capaz de realmente ajudar, né, contribuir de fato, porque hoje a visão do vice no Brasil é muito negativa, né, a gente não vê um vice, a gente não vê um vice-governador, a gente não vê um vice-presidente, né, apenas pequenas aparições, e não é essa a proposta, né, o nosso vice, se nós formos eleitos, ele realmente vai colocar a mão na massa, ele vai ter que pegar o boi pelo chifre, e nós queremos uma pessoa que levante essa bandeira do novo, que possa valorizar a meritocracia, que possa valorizar aquelas pessoas que realmente trabalham, que possam ajudar a cobrar a prestação de serviço com qualidade, com dignidade. Então, é isso. E nós estamos caminhando para esse propósito, né, e vamos torcer para a gente passar nas convenções, e eu estou às ordens, se alguém quiser conversar, nós estamos aí nas nossas redes sociais, no nosso gabinete, o trabalho continua aí a todo vapor. Então, mas só para finalizar, o senhor então ainda não tem o vice, é isso? Não, nós estamos conversando, né, mas definido ainda não. Nós estamos conversando, nós temos aí 3 nomes, né, que a gente está fazendo uma discussão, e vai ser constituído da forma que o grupo entender melhor, mas todos eles sabem do nosso compromisso. Nós não podemos contaminar a bandeira, né? Nós precisamos de pessoas que caminham com a gente no mesmo propósito. É preferível não ser eleito defendendo algo que a gente realmente acredita, do que ser eleito e não poder ser aquilo que eu falo. Esse discurso seria vazio e eu ficaria com vergonha, né? De duas, uma. 1º de janeiro de 2021. Ou nós estaremos como prefeito, com toda a liberdade para fazer as transformações que a cidade precisa, com liberdade mesmo, sem amarração política com nada, nem com ninguém, para poder escolher as melhores pessoas para cada pasta, né, as pessoas adequadas, com formação profissional, que já tenham comprovado a sua experiência para cada pasta, porque se não der certo, a gente renova, a gente troca, ou então, né, no 1º de janeiro, eu já vou ter descido as escadas da Câmara com a certeza de dever cumprido, né, e tocar a minha vida, porque eu tenho muita coisa para fazer aí ainda. E muito obrigado, Adriano, por essa rica oportunidade, viu? Obrigado, senhor. Pode ter certeza que foi uma entrevista muito rica. Em 1 hora de conversa, assim, já foi muito esclarecedor. Muitas das pautas que nós fazemos e cobrimos, você trouxe bastante abordagem, bastante conteúdo para isso. Quero te agradecer imensamente. Mais uma vez, desejar e boa sorte para o senhor. Espero tê-lo novamente na próxima live, que vai ser em outubro. E desejo sorte aí. Quero convidar todo mundo que esteja participando e que na quarta-feira nós vamos receber o prefeito de Tiradentes, José Antônio do Pacu, né, para mais uma live aí que vai ser de 1 hora e 10 minutos que a gente está chegando agora. Zanola, muito obrigado a todos, e esse conteúdo vai estar disponível aí nas nossas redes sociais, no nosso site a partir de amanhã, tá bom? Tá jóia. Muito obrigado. Obrigado você, um abraço. Um abraço, até mais. Boa noite a todos. Obrigado.